Do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo o que rasteja sobre a terra e é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Dando continuidade à reflexão do vídeo anterior, chamada a viver em plenitude, queremos refletir agora sobre o chamado a vivermos a relação e a santidade. Como vimos no texto de Gênesis no início deste vídeo, esta casa comum na qual habitamos não é nossa, é de Deus. Ele a criou e nos confiou para cuidarmos e não para vivermos como possessos, não para possuirmos como proprietários. Então, fica a pergunta: como vivo a relação com o que Deus criou? Será que eu vivo uma relação de dom ou eu vivo uma relação de possesso? Eu tenho um discurso de autorreferência, autocentrado. Como é a minha relação? Aqui não se fala somente da criação, mas também de mim mesmo. O ser humano colocado no jardim, feito de terra. O verdadeiro jardim, para ser cultivado, é o ser humano, é a si mesmo. Eu sou o primeiro jardim a ser cuidado, para que a minha vida venha se tornar sempre um lugar de relação, de fraternidade, de comunhão, de solidariedade, onde todos podem entrar, ainda que chegando a espaços tão delicados que trazemos dentro de nós. A nossa vida é também um chamado a hospedar o outro. O outro, assim como eu, é feito de pó e céu. Ele é terra, e eu sou chamada a cuidar dele. Foi este o pecado de Caim, o não aprender a cuidar do outro. Como diz Caim em Gênesis 4, acaso sou eu o guarda do meu irmão? Existe uma parte que depende de nós. Deus iniciou, nos plasmou e pede a nossa cooperação. Nossa primeira missão: cultivar a nossa vida como jardim. A palavra de Deus em Gênesis, capítulos 1 e 2, nos revela qual é a estrutura fundamental do homem. Conta que é uma estrutura fundamentalmente relacional. O homem é feito para a relação. A condição para estar sozinho consigo mesmo é a capacidade para estar em relação. O homem existe porque se encontra no interno de uma relação com o Criador, sobretudo, e com as criaturas. Assim também para um eremita. A solidão não é algo bom, já que o homem é feito para a relação, para o diálogo, a reciprocidade, a amizade, a partilha. E a relação com o outro é algo indispensável para que a minha vida tenha sentido.
Também é verdade que esta modalidade relacional pode ser vivida de diversas formas. O importante é viver esta dimensão relacional. O homem e a mulher são feitos para a relação. Muitas das vezes, no confronto, no encontro com o outro, eu acabo analisando, estudando, sistematizando e procurando conhecê-lo. E mesmo que cada detalhe seja belo, falta a unificação. Porque o fundamental de cada relação é o amor. A solidão é sentido de ausência. Deus vem em ajuda e coloca sobre Adão um sono profundo. O homem não pode ser telespectador da criação dele próprio e também do outro, da parte de Deus. A minha vida e a vida do outro é um dom que permanece um mistério. Não vi nascer, não posso dominar. No texto de Gênesis 2:7, podemos ler que Deus criou o homem do barro da terra, e insufla em suas narinas o hálito de vida, e assim o homem se torna um ser vivente. Um pouco mais para frente, vemos a criação da mulher, e aí nos aparece a imagem da costela. A costela está para indicar a pertença, que é feita do mesmo material. Fala dessa comunhão profunda que leva duas pessoas ao encontro, à relação. Cada um se torna assim o tudo do outro. É na relação que nós vamos alcançar a verdade de nós mesmos. Naquelas relações que nos fazem bem, como aquelas relações que não nos fazem tão bem. Porque em todas elas, e aqui quando falo relação, pense a relação com os materiais, a relação com a natureza, a relação pastoral, comunitária, a relação familiar, profissional, nos faz encontrar a verdade se eu vivo como aquele que cuida ou como aquele que possui. Uma outra verdade trazida no texto é que Adão fica sem costela. Há um vazio, há uma falta. Precisamos do outro, não nos bastamos a nós mesmos. A falta desta costela é símbolo da necessidade do outro. E, de modo particular, o outro com O maiúsculo. Os rabinos vão também dar este outro significado, de que não foi tirado da cabeça, para não ser superior, e nem dos pés, para ser inferior, mas da costela, do lado, que é sinal de igualdade, de paridade. É a consciência profunda que o outro é um dom para mim. E aí a gente vai ver no texto de Gênesis, lá no versículo 22, Gênesis 2, versículo 22, que ao ter esta consciência do dom do outro, Adão exulta, exclama de alegria: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Agora Adão fala, antes ele não falava. Adão sai da solidão para entrar no diálogo. O único modo para ser a si mesmo é um modo para acolher o outro como diferente de si e ao mesmo tempo igual a si. Tem uma diversidade, mas que se funda em uma igualdade de fundo. O homem se reconhece como tal no momento que dá o nome à mulher. E assim começa uma relação dialógica, de conversa, no qual todos nós somos chamados a viver. O homem e a mulher estavam nus, não só uma nudez física e moral, mas a aceitação alegre da própria
criaturalidade, são conscientes de seres criaturas, se aceitam. Sabendo quem sou, posso me tornar algo a mais. Isto me permite de crescer. Posso realizar o belo e o bem que existe em mim. Transparência, nos saber fazer verdade dentro de nós, aceitar-nos como somos, redescobrir o belo em tudo, mesmo aparentemente não tendo. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis é uma forte atenção ao chamado e ser homem e mulher em plenitude, chamado universal à santidade, todos. O chamado à santidade é para toda a vida. A santidade é Deus. Santidade não significa essencialmente em não pecar. Consiste em ter confiança na misericórdia de Deus, para remeter à dignidade de filho, abrir-se para viver esta graça. E diante disso, podemos recordar de uma frase de São João Paulo II que diz: Santo não é aquele que nunca caiu, mas aquele que sempre se levanta. Na primeira carta de São Pedro, encontramos a santidade como uma conduta bela, como beleza. E esta beleza se reflete sobre Cristo, imagem do Tabor. Tu és o mais belo entre os filhos dos homens. E essa beleza se reversa também sobre nós, quando nos deixamos plasmar a imagem e semelhança de Deus Criador. Jardim de Deus, lugar de relação. Participamos da beleza da vida trinitária, que é comunhão e vida de amor. A beleza que salva o mundo é o amor. O amor que se torna dor. Amor que se torna compaixão. É a beleza de Deus, pastor belo. Somos chamados ao amor. Vive da beleza em todos os nossos espaços, contra os nossos atos desordenados, a onipotência, o poder, o ter, de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amor de Deus em nossa vida, plenitude do amor. E o amor aqui tem duas dimensões: a dimensão do sacrifício e da bem-aventurança. Santidade é então saber separar o que é de Deus, mesmo sendo pó e céu. Que vivamos a nossa vida frente a esta verdade de que somos pensados, amados e chamados por Deus a vivermos em plenitude, em relação e em santidade.